Se você gosta de histórias de terror e creepypastas, você não pode deixar essa chance passar. O livro Maldito conta com mais de 70 histórias de terror e creepypastas para você que gosta do gênero. Clicando no link da descrição, você compra o livro com um super desconto. Lembrando que a compra é feita pela Amazon, uma empresa segura e com garantias. Não perca essa chance, link na descrição. E se você quiser ver o canal crescer ainda mais, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Isso nos deixa ainda mais motivados a postar mais vídeos todos os dias. Agora que vocês já se inscreveram, bora pro vídeo. Essa história é sobre a casa em que morei até os meus 8 anos. Moravam duas famílias nessa casa. A família do meu tio, que ficava no andar de cima, e a família dos meus pais, que ficava no andar de baixo. Várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá. Algumas delas eu pude presenciar, e essas em que presenciei, irei compartilhar com vocês. A primeira coisa estranha que eu me lembro de ter acontecido foi quando eu e minha prima, ambas com 5 anos de idade, estávamos brincando com um baralho no andar de cima da sala. Se você olhasse para a janela da sala, de um lado havia um armário embutido e do outro uma espécie de sótão, onde as nossas famílias guardavam um monte de tranqueiras. A escada era um pouco íngreme e seguia o contorno da parede. Enquanto estávamos brincando com as cartas, os meus pais e os meus tios saíram correndo para a escada, com o meu tio vindo por último com uma pá na mão, e foram direto para o sótão. Depois de alguns minutos, todos eles desceram, porém nunca disseram uma palavra para mim e para minha prima sobre o que tinha acontecido, que achávamos tudo aquilo bem estranhos. Mais tarde, eu descobriria que a minha tia havia ouvido alguns barulhos estranhos em cima dela, enquanto ela estava na cozinha, como se estivesse empurrando os móveis que estavam guardados lá. Depois de revistarem tudo, não acharam nada. Uma das minhas primas tinha pesadelos frequentes sobre um homem que saía direto do armário dela e ficava em pé ao lado de sua cama. Noite após noite, nós a ouvíamos gritando e logo depois a minha tia e o meu tio correndo para o quarto dela para acalmar ela. Depois de ir em alguns psicólogos, decidiram que ela não tinha nenhum problema, que era uma adolescente sã e sadia. Porém, não descobriram uma razão para aqueles pesadelos frequentes. Um dia, eu e meu irmão fomos para o porão e ficamos bem apavorados. O porão tinha duas partes. Uma era a garagem e a outra tinha uma sala onde ficávamos assistindo televisão. Uma mesa de sinuca, um sofá e uma poltrona, que ela falava que era a cadeira do bicho-papão. Nessa tarde, nós estávamos nessa sala, assistindo televisão, quando as bolas de sinuca começaram a se mover sozinhas e a bater umas nas outras. Eu era muito nova na época, porém, eu sabia diferenciar quando as bolas estavam rolando em uma direção porque a mesa estava torta e quando elas rolavam por outro motivo qualquer. Nós não chegamos a ver as bolas realmente rolando, porém sempre escutávamos os barulhos batendo uma nas outras, e sempre que olhávamos, as bolas estavam em posições diferentes.
Até hoje, o meu irmão olha para mim e diz: tac, tac, tac. E eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Só de contar para vocês, o pelo da minha nuca chega a arrepiar. Um pouco tempo antes dessa tarde, o meu irmão que estava comigo estava assistindo televisão na sala ao lado da garagem. Ele estava sozinho lá embaixo, enquanto o resto de nós brincávamos na cozinha, enquanto a minha mãe preparava o jantar. De repente, nós começamos a escutar ele gritando desesperadamente lá embaixo. Ele estava em pânico. A minha mãe desceu correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegou lá, a porta da sala estava trancada. Ela abriu a porta e estava tudo escuro lá dentro. Meu irmão estava encolhido em um canto da sala. A minha mãe pegou ele no colo e perguntou o que havia acontecido. Ele aprontava para a poltrona e falava que o bicho-papão tinha apagado a luz. Depois daquele dia, ele começou a chamar a poltrona de cadeira do bicho-papão. E nunca mais ele sentou lá. Alguns anos depois, a minha prima, que tinha os pesadelos, se mudou daquela casa. Assim como todos nós, pouco tempo depois. Um ex-namorado dela acabou comprando a casa dos meus tios. Mal ele sabia o que estava vindo de presente junto. Ele não conseguia alugar o apartamento do andar de cima, porque as pessoas que alugavam não gostavam de algo que estava lá dentro. Porém, ninguém sabia explicar o que era. Uma amiga minha do trabalho, há algum tempo atrás, estava falando de como ela tinha alugado uma casa para ela, porém, que ela achava o lugar assombrado. Ela começou a descrever o lugar e falou daquela estranha sensação que ela tinha quando entrava no quarto grande da frente. Eu achei meio estranho e perguntei o endereço. Era a casa que eu tinha morado quando eu era criança. Quando eu falei isso para ela e o que eu e minha família havíamos passado naquela casa, ela acabou saindo de lá e arranjou outro lugar para ficar. Minha mãe me ligou no dia seguinte e falou que tinha uma notícia que talvez eu achasse interessante. O ex-namorado da minha prima, Antônio, que tinha comprado a casa dos meus tios, havia alugado o andar de cima da casa para uma família e depois de 10 dias recebeu uma ligação deles, falando que tinha saído da casa e que não iriam mais voltar e que iam arranjar alguém para pegar as coisas deles. Eles falaram que qualquer um que dormisse no quarto grande, na frente, via um homem saindo do armário embutido e ficava parado do lado da cama. A mesma coisa que minha prima, que tinha pesadelos, falavam para os meus tios. Algumas coisas aconteceram com o Antônio também. Uma vez ele estava andando pelo porão e uma vassoura ficou flutuando atrás dele. Ele achava pequenos cortes na beirada das cortinas da casa. Uma vez ele viu algumas pegadas pequenas em uma mesa empoeirada que havia um abajur em cima do andar de baixo da casa. E quando ele subiu para a casa de cima, achou as mesmas pegadas espalhadas por todos os lados, onde havia poeira. Uma vez, um amigo do trabalho dele perguntou o que ele estava fazendo no sótão de noite, porque ele passou pela casa e parecia que tinha 1 milhão de lâmpadas acesas lá em cima. O Antônio achou aquilo muito estranho, já que não tem eletricidade no sótão e ele não estava em casa naquela noite. Depois de algum tempo, Antônio conseguiu vender a casa. E desde então, ela está esquecida. Os atuais donos da casa simplesmente parecem ter esquecido dela e não estão cuidando nem um pouco. Agora ela está realmente parecendo uma casa fantasma. Mas duas coisas aconteceram sobre a casa. O meu irmão arranjou uma namorada, que é meio psíquica, e apresentou ela
para minha família. Ela nunca tinha visto a minha prima, que tinha os pesadelos de noite, e não sabia nada sobre a história dela. Depois de um tempo conversando com ela, a minha prima mencionou que todos nós morávamos juntos em uma casa. E a namorada do meu irmão olhou para ela e falou: "Você passou por maus bocados naquela casa. Foi por causa do homem que saía do armário, não é mesmo?" Elas conversaram algo mais sobre o assunto, porém eu não consegui escutar. Elas falaram que o que elas conversaram era para ficar somente entre elas. E a outra coisa é que quando os meus tios compraram a casa, eles acharam uma Bíblia e um pote com água benta em um pratinho com hóstias no sótão. Eu imagino por que será. Tac, tac, tac.